Hoje a gente teve o lançamento do Cloud Opus 5. Segundo o Anthropic, ele tem uma performance similar ao Fable 5 pela metade do preço. E nos testes que eles mostram aqui, a gente consegue ver que ele realmente, em termos de capacidade, ele evoluiu bastante comparado ao modelo anterior, que era o Opus 4.8, que é o que a gente usa no dia a dia aqui. Toda vez que lançam um novo modelo como esse, onde a gente consegue ver aqui nos gráficos, quão ele, segundo os testes deles, como o modelo evoluiu. Só que o que eu faço sempre? Sempre que sai um modelo novo, eu testo para ver realmente a capacidade dele. O meu uso principal não é para codificação, eu uso para geração de conteúdo, para marketing, para content. Então, o que me interessa saber, além da capacidade dele de, obviamente, gerar código, trabalhar em modo de agente, é saber o quão bom é o conteúdo que ele gera. Então, sempre que sai um modelo novo, eu acabo fazendo testes, que é o que eu vou fazer agora com o Opus 5. Testar para ver como que ele se sai comparado com os outros modelos. Cada novo modelo que sai, eu testo. Né? Eu testo ele. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver o meu melhor modelo em termos de conteúdo até agora foi o Química 3. Acima até do próprio o campeão anterior, que era o Opus 4.8. O Química 3 desbancou o Opus 4.8. Para cada teste, toda vez que eu faço o teste e eu gero um conteúdo, eu tenho um processo para gerar esse conteúdo e depois avaliar o resultado para saber a qualidade deste modelo para geração de conteúdo. Então, muita gente que está envolvida com marketing, com content, qual que é o melhor modelo para isso? Eu não estou falando de modelos para gerar código, modelos para gerar conteúdo, que pode ser desde um blog post, um artigo, um conteúdo jurídico, alguma coisa específica em conteúdo. Então, para isso, o que eu costumo fazer? Para poder fazer essa comparação, eu pego o meu agente de geração de conteúdo, que eu chamo de Expert, tá? Nesse caso aqui, eu tenho esse romancista de ficção histórica medieval. Ele gera histórias medievais. Então, eu passo os mesmos os parâmetros, o mesmo parâmetro para todos os modelos. Ou seja, todos os modelos que eu testo, eles vão receber exatamente a mesma solicitação. Então, aqui, por exemplo, os últimos modelos que eu testei, o Gemini 3.6 e o DeepSeek V4 Pro. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar exatamente essa mesma solicitação e pedir para o Cloud Opus 5 gerar esse conteúdo. Então, eu sempre faço a mesma solicitação. Um cenário medieval, cerco a castelo e guerra privada, tá? No século da Alta Idade Média, uma estrutura narrativa, né, in media res, que abre no conflito, uma voz narrativa da primeira pessoa, ou seja, o texto tem que ser gerado como se fosse de primeira pessoa, com um tom sombrio, cru, tenso. Tá? E o protagonista dessa história é um artesão, um ferreiro, um ourives, uma tecelã. Tá? Então, todos os modelos que eu testo, eles recebem exatamente a mesma requisição. Exatamente igual. Que é o que eu vou fazer aqui agora e vou solicitar o modelo Pro. Eu já configurei o modelo Pro para ser o Cloud Opus 5 e vou pedir para ele gerar esse conteúdo para a gente analisar e comparar com todos os outros modelos que eu já testei. Então vamos lá, vamos gerar esse conteúdo. Tá? Então ele já está gerando, o Cloud Opus 5 está gerando esse conteúdo. Como é um prompt, essa tecnologia aqui, eu não escrevo o prompt.
mas obviamente que vai uma requisição para LLM gerar esse conteúdo para a inteligência artificial. E essa instrução deve ter umas 2.500 linhas. Tá? Então, ele demora um pouco para poder gerar esse conteúdo. Os modelos mais simples, que não usam raciocínio, pensamento, normalmente eles demoram 30, 40 segundos para gerar esse conteúdo. Os modelos de fronteira, que normalmente aplicam o reasoning, ou seja, o esforço de pensamento, onde ele passa por várias etapas para atender tudo que for requisitado, acaba demorando aí entre 1, 2, 3 minutos, dependendo da requisição e dependendo de quão também hoje está ocupado a inteligência que a gente está usando. Então, por exemplo, tem coisas que a gente consegue gerar muito rápido, mas como a demanda pela inteligência artificial é muito grande, e essa geração de conteúdo, que parece simples, mas não é, você vê que tem uma série de pontos específicos que ele tem que obedecer e gerar a imagem também baseada nesse conteúdo que está sendo produzido. Então aqui ele gerou esse conteúdo, ele gastou, deixa eu ver quanto tempo ele gastou para fazer esse conteúdo aqui. Ele gastou 88 segundos, 1 minuto e meio, aproximadamente, para gerar esse conteúdo. Tá? Então esse conteúdo aqui foi gerado pelo Cloud Opus 5. Vou esperar ele gerar a imagem e nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar que seja feita a análise desse conteúdo gerado. Tá? E a gente vai comparar ele aqui com todos os outros modelos que eu já testei para ver como esse texto vai se sair. Então eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou vou extrair esse conteúdo para análise. Aqui, já gerou a imagem. Então eu vou pegar esse conteúdo aqui. Vou extrair ele. Já extraí. Então se eu reler aqui agora, ele deve estar aqui embaixo, não classificado, correto, está aqui a Cloud Ops 5. Está aqui o conteúdo que eu acabei de gerar lá. Eu trouxe ele para cá. E agora o que eu vou fazer? Esse conteúdo eu vou pedir para que 5 LLMs diferentes analisem esse conteúdo para me dar uma nota. Então, deixa eu fazer isso aqui agora. Ok, ele começou a gerar. Quem está fazendo a primeira análise desse conteúdo é o Cloud Opus 4.8. É ele quem está analisando esse conteúdo. Porque para cada conteúdo gerado, eu peço para 5 LLMs diferentes dar uma nota. Eu mando esse conteúdo para o Minimax M3, que é um modelo que eu acho fantástico, com custo fantástico. Você pode usar no dia a dia tranquilamente, muito bom. O Cloud Opus, também sensacional. E outros de referência, como o GLM 5.2, sem raciocínio, o GPT 5.5 e o Qwen. Então, todos esses caras, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse conteúdo que foi gerado e analisar esse conteúdo, com base em 6 critérios. Todos eles sempre vão analisar esse conteúdo baseado em 6 critérios. De impacto, qual é o efeito, a tensão ou a imagem que permanece. A prosa, a precisão da frase, lexo e fluidez, com peso de 25%. A originalidade, você tem voz própria, baixa previsibilidade, porque hoje toda LLM ela é muito previsível. E por isso que os textos são muito parecidos uns com os outros. Então ele vai testar isso também. A estrutura, progressão, ritmo e arco. Se o conteúdo ele foi gerado numa estrutura bacana, vamos testar isso, dar uma nota também. Se ele tem aderência, se ele cumpre exatamente com o que foi solicitado. Então eu vou dizer, olha, eu pedi isso aqui, eu recebi isso. Como ele está atendendo o que foi solicitado,
essa SLM atende, tá? Ele vai me dizer, e a correção, ele vai verificar a gramática, idioma, se não houve vazamento de idioma, porque as LLM chinesas são muito boas, mas elas vazam muito conteúdo de outra língua naquele conteúdo que deveria ser em português. Eu, por exemplo, testei, acho que ontem, eu testei o Gemini 3.6. Cadê ele? Que acabou não sendo muito bom. Por quê? Porque ele vazou conteúdo em inglês dentro de um texto em português. Então, deixa eu achar ele aqui. Olha, Gemini 3.6 Flash, que foi o último modelo que saiu. Então você vê, ele não teve notas boas. E quando eu vou analisar, aqui ele já me diz, olha, vazamento de outro idioma no quarto parágrafo. Bernard, Both, um pedaço de ferro torto. Não poderia ter isso dentro do conteúdo que está em português. Isso acontece muito com a inteligência artificial chinesa, mas em modelos também de baixo custo, mesmo de empresas como o Google, você vê que ele falha com isso daqui. Então, aquele conteúdo que eu mandei já foi analisado. Então, deixa eu pedir aqui agora para ele regerar essa página, para a gente ver como que ele se saiu. Cloud Opus 5. Olha aqui, ó. Empatado com Química 3. Realmente, esse modelo ficou acima, nossa, bem acima do Opus 4.8 para geração de conteúdo. Então, uau. Só não bateu. Está tecnicamente empatado ali com Química 3. Vou pedir aqui. Aqui eu fiz uma média. Para exibir, tem uma média sim. Vou pedir aqui a mediana. Se eu pegar a mediana, o Cloud Opus 5 é definitivamente o melhor modelo para geração de conteúdo que eu já vi até hoje. Estou impressionado aqui, ó. E olha que eu já testei modelos, tá? Eu tenho 44 modelos diferentes testados e o Cloud Opus 5 é o melhor de todos. Vamos ver aqui o que ele me diz. Uau! Só não fechou em originalidade. O texto passa como humano. Tem uma coisa muito interessante que eu faço. Eu verifico, eu tenho um critério para analisar se esse texto passa como escrito por humano ou ele é feito por IA. Passa como humano. E ele me diz aqui o porquê. Ritmo irregular, frases truncadas, detalhes concretos. Uau! Cumpre integralmente o contrato. Em media res, protagonista ferreiro, cerco. Vamos ver o que os outros dizem. Passa como humano também. Passa como humano. Passa como humano. Humano com marcas leves. Então tá aí. Esse teste está feito. Se alguém quiser depois uma cópia do PDF de todo esse conteúdo aqui para tirar suas próprias conclusões, pede aí que eu mando, tá? Mas até hoje, então, Cloud Opus 5 definitivamente o melhor modelo que eu já testei até agora. Vai ser o meu default para geração de conteúdo. Cloud Opus 5. Tá? Sensacional, sensacional. Deixa eu até ver o texto que ele gerou, que eu não li. Num 10º dia o ferro acabou. Eu soube antes de contar as barras, porque as mãos sabem primeiro. Eu vou ler esse texto aqui. O legal é assim, que todos esses textos gerados, tá? Todos esses textos gerados, eles são muito bons, tá? Uns melhores que os outros. A minha esposa falou que fazer uma coletânea disso daqui, que é muito interessante. Mostrar uma coisa interessante também. Essas imagens
elas não são geradas, não existe um prompt para gerar a imagem. Toda imagem gerada aqui em todos esses testes, todas essas imagens são geradas a partir do conteúdo gerado, ou seja, ele gera o conteúdo, esse agente aqui, o romancista, ele gera o conteúdo, a partir desse conteúdo ele entende do que está sendo falado, e aí ele gera a solicitação para a geração da imagem para casar com o conteúdo. Então, a gente consegue ver aqui que existe uma consistência de conteúdo pelas imagens geradas. Tá? Porque cada solicitação de geração de imagem é feita por um LLM diferente e não é um prompt pronto. Ele é construído a partir exatamente do texto que foi gerado. Então, com isso, né, eu tenho aqui esses últimos testes que mostram a qualidade do Claude Opus 5. Então, se você gera conteúdo, pode usar sem medo. Definitivamente está ali junto com Química 3 e o resultado fantástico. Eu usaria até o Claude. Até agora o Química 3 era a minha opção preferida, tá? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom para geração de conteúdo. Ele é tão bom para geração de conteúdo e eu não acreditava nisso que eu testei ele várias vezes. E ele gerava conteúdos muito bons, tá? Só que tem um problema. O K3, ele consome muitos tokens no processo de raciocínio. Então, o que eu percebo é que o custo da geração com o Kimi é maior do que os outros modelos. O resultado é melhor, mas o custo também é maior. O Claude, né, que gerou esse conteúdo em 90 segundos, o Kimi acho que demorou 2 ou 3 minutos para gerar esse conteúdo. Além de ser mais rápido, provavelmente deve ter um custo menor e uma qualidade fora de série. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, terei o maior prazer em responder. Ok? É isso aí. Valeu!